Tá sem som? Deixa eu ver. Que bom que você me avisou. Aí, agora o som, como é que tá? Oiê, Oi, tudo bem? tudo certo? E você consegue me ouvir tranquilamente? Tranquila, bem Ah, tranquila. que bom. Me falaram agora há pouco que tava sem som, então agora já deu certo. Então, já deu certinho. Tudo bem Maravilha. com você? Tudo ótimo. Nesse dia calor que tá, né? Coisa boa. Fazendo bastante calorzinho aí, né? Sim, esses dias tá. A gente tá no verão, né? Normal. Aí essa época é bom, a gente também teve chuvas recente, então é um período gostoso, importante. Aham. E prazer em te ter aqui, em estar tendo essa conversa Obrigada. com você. Eu que te agradeço. Obrigada pelo convite. Vamos ver se a gente consegue fazer um bate-papo legal aí, até para Vamos, poder trazer algumas informações para as pessoas, que é sempre legal, né? com certeza. Você na sua área, eu um pouco na minha, cada uma vai falar um pouquinho. E vamos Maravilhoso. ver no que a gente vai desenrolar aí. Perfeito. Eu acho que podemos começar. Você se apresentando um pouquinho, você contando de repente, se você quiser contar um pouquinho da tua jornada, o que você sentir de falar pra gente. Então tá. Bom, a minha área eu comecei depois de muito tempo. Eu acho que toda busca que a gente faz tem muito a ver com a nossa vida, né? Porque a gente começa a querer ter respostas das situações que a gente vive, né? Que seja em família, seja da gente mesmo, não importa o trabalho. E chega um ponto da nossa vida que a gente quer respostas. Verdade. E a gente necessita, vamos dizer assim, expandir mais a consciência, até porque as respostas podem ser diversas, não Uhum. está em uma verdade única, né? Verdade. E foi assim a minha trajetória. Então, hoje, dentro das pessoas que eu auxilio em consultório, tem muito a ver com as histórias que foram para mim, Uhum. né? E eu sempre dizia, na época que eu tinha as situações, que parava e pensava assim: se um dia eu tiver como fazer diferente, ou mostrar um caminho para as pessoas como ser um pouco diferente, eu vou querer fazer isso, né? E aí foi mais essa busca, mais do que tudo interna, que a gente necessita fazer da gente mesmo, para a Sim. gente poder se compreender, porque quanto mais a gente se compreende, mais a gente consegue ter uma visão diferente do outro, por diversos ângulos, Sim. né? Porque como a gente se permite olhar de diferentes ângulos as nossas questões, então você abre para compreender esse outro melhor, né? Não significa que você tenha que concordar com tudo que esse outro pensa, mas a forma como você olha é bem mais compreensível, né? Perfeito. Então, hoje, uma grande parte da minha clientela tem muito a ver com pessoas que têm capacidades, é, vamos dizer assim, além do nosso normal, que as pessoas consideram como paranormais, sensitivas, ou tantos nomes que a gente usa, que no final é uma coisa só, né? Sim. E essas pessoas muito pouco são compreendidas, às vezes, só pela ciência ainda, Sim. né? Porque agora que a ciência está tendo um olhar, um aspecto mais interior sobre essas pessoas, de que realmente há possibilidades do que elas relatam, que possa existir essas situações, né? E, e o legal disso tudo que uma grande maioria sempre diz para mim, o maior alívio que eu sinto é saber, então eu não tô louco, eu não tô maluco ainda, né? Porque a gente aceita, a gente consegue ver de uma forma diferente e a gente consegue dar um suporte em que eles conseguem levar uma vida mais normal, vamos dizer. Claro. Não é uma vida igual que todo mundo, mas eles aprendem a lidar com essas situações de uma forma mais tranquila. Que não é Sim. um bicho de sete cabeças, porque ele tem essa capacidade, porque isso, porque aquilo, porque a gente construiu em sociedade rótulos muito dentro de nossas crenças limitantes, né?
E as pessoas se aprisionaram dentro dessa visão. Uhum. Então, hoje, como consciência, somos tudo energia. Uhum. Só que o que falta para o ser humano é compreender realmente como essa energia funciona. Como alguns têm um acesso diferente do que aquilo que eu tenho. Sim. Não é porque eu não tenha que não significa que a outra pessoa não tenha, Exato. né? E sem gerar um julgamento, sem gerar uma questão de uma sensação ruim, e sim pensando que a gente também pode alcançar alguns níveis diferentes, né? Ex- Acaba, quando a gente consegue compreender essa visão que você está falando, traz para a gente possibilidade, não essa coisa de seletismo que existe dependendo da Exato, forma como a gente olha. Eu acredito exato. muito também que agora a gente está conseguindo dar mais nome às coisas, porque até alguns anos atrás não tinha diagnósticos tão exatos como a gente está tendo nesse momento. Porém, eu acho que esses diagnósticos ainda, claro que ajudam, direcionam, né? Se Uhum. tratando, por exemplo, de casos de bipolaridade, de casos que são mais extremos, Uhum. mas e quem disse que de repente não tem um quê de paranormalidade aí, né? Que eu acho que é Exato. muito o teu ponto. Mas eu acredito que é o nosso novo passo. Muito em breve a gente vai estar com muito mais clareza disso, numa É. visão pela ciência. Eu acredito muito Sim, nisso, assim. sim, né? E para as pessoas, dentro do que se limitou dentro das crenças, as pessoas ainda ficam com medo, né? Então, quando elas encontram um suporte assim, nossa, mas isso então é assim, à medida que a gente vai explicando, que a gente vai incorporando ao que ela sente, o que ela vê, ou como ela se sente, Uhum. né? E elas vejam, nossa, mas isso é tão normal assim? Né? Sim. Porque foi toda uma construção social que a gente criou como se isso fosse algo muito ruim, ou algo que não fosse, que como as pessoas ainda ouvem hoje, né? Que isso não é coisa de Deus, né? Porque isso tudo se criou. Nós, como sociedade, rotulamos, veio nas crenças populares, né? Sim. E a gente vê hoje, eu vejo porque eu atendo de todas as faixas etárias. Uhum. De crianças, já atendi bebês com essas questões, né? Uhum. Ai, Tânia, mas é um bebê. Sim, mas você necessita compreender o corpo é de um bebê, mas a consciência é diferente, Sim. né? Sim. E eu sempre tenho uma ideia, isso é uma ideia minha, que isso deveria ser muito já passado nas escolas para nossas crianças, né? A Lucilena Galvão tem tentado fazer um trabalho bem bonito aí dessa coisa, falando do hermetismo, falando das leis universais, Ex- e espero que de fato entre. Tem uma legislação nova que parece que vai ser falado mais sobre isso agora nas escolas. Não sei quando vai acontecer, mas É, assim, fiquei bem feliz de saber disso. Mas é aquela sementinha, né, Tânia? sim, Ainda tem muita coisa para desbravar. Mas é muito importante, sim, porque mas você é o crescer. importante que já tenha essa abertura, né? Pelo menos, né? Sim, sim, com É, certeza. Porque você crescer, a gente sabe ali que até um período de idade, a gente pode mudar a todo momento que a gente decidir, mas até um período de idade a gente está sendo muito influenciado. é, Então, essas crenças que são muitas vezes da nossa família mesmo, sim, é um pouquinho mais embaixo para a gente conseguir desconstruir. Dá para fazer, mas é um processo, é é, um passo a passo. E é, exige bastante. Desenvoltura dessa pessoa, vontade, né? Então, mas é muito legal mesmo ter essa visão, essa possibilidade. Eu queria te perguntar, até fiz uma listinha de coisas aqui, porque eu claro. queria, de fato, te entrevistar, aproveitar esse momento com você. Fique à vontade. E ficou bem evidente para mim que você começou, na realidade, com questionamentos seus, né? Da sua Sim. vida, da sua trajetória. Então, Aham. foi uma busca sua e você aplicou isso para o teu trabalho. Isso, Uhum, isso. Em realidade, começou em família, que eu tive a minha mãe com esquizofrenia, né? uhum, E eu lembro na época, tudo bem, vamos atrás, vamos ver o que a ciência tem, o que que a ciência pode ajudar, mas até que eu compreendi o que era uma esquizofrenia e eu comecei a aprofundar, né, por conta própria, os estudos, muita leitura, e
da onde que vem todo esse processo, e ela também tinha essa parte mais sensitiva, né? Uhum. E como isso se dava no mental, tanto na parte energética, porque é um conjunto de coisas, não é uma coisa só, né? Sim. Então, desde lá eu fui estudando, estudando, estudando. E aí é como ao tempo eu fui compreendendo o porquê também de tudo isso, o porquê que eu precisei aprender, Uhum. qual o objetivo de eu estar aqui trabalhando com essas pessoas, podendo dar um suporte, né? Bom, Como eu sempre digo, a ciência está aí, é um conjunto de coisas, sim. não é algo sozinho, né? Uhum. A gente necessita respeitar, porque são momentos que a medicação às vezes é necessária, né? Mas como a pessoa pode também criar, desconstruir essa dependência total só de medicamento, né? Perfeito, perfeito. É, E é né? muito Como ela pode se posicionar perante isso também, claro, né? e ainda mais pegando um caso tão delicado como o da sua mãe, que é uma doença mais complexa, né? A gente, quando Aham, fala de, por exemplo, uma ansiedade, muitas vezes é uma ansiedade menos problemática, né? É uma ansiedade mais ali isso. fisiológica, você já consegue arrumar, ajeitar. A própria Aham. depressão. Agora, quando você vai para uma outra doença, nesse aspecto, muitas vezes tem muita coisa envolvida, né? Como você mesmo Tem. falou. Sim, sim, a gente tem, né, o próprio sofrimento humano, né, da história de cada humano aqui, né, como ele vai construindo, como ele vai elaborando essa história de vida dele. Então, são diversos aspectos que você necessita montar do histórico dessa pessoa para Uhum, depois você poder fazer o auxílio, né? sem E dúvida. hoje estão aí também as nossas crianças que estão vindo com tudo para derrubar tudo isso, né? É verdade. É, Adoro, adoro em consultório, eu estou muito à vontade com elas, porque com elas não é problema, né? sim. Elas são muito abertas, elas são muito, assim, muito práticas, né? Elas não têm aquela construção de toda ainda as crenças que estão limitando, né? Uhum. Então elas me falam de outros planetas, elas me falam, algumas falam de que planeta elas vêm, Olha só. e e isso tudo é, eu consigo perceber que não é a imaginação dela dentro de tudo que eu já estudei. Sim, sim. E Então, eu também já você tive. acaba sendo muito aberta para que ela possa falar o que ela está pensando, né? Porque é Exato, uma frase muito exato. bonita e É muito muito imaginativa, lindo. muito É muito criativa. lindo. Porque Sim. elas são muito queridas, assim, são muito, muito leves no que elas falam, né? Uhum. Ai, tia, você sabia assim, tal? Ah, sei. Tia, então você sabe? Sei, porque eu estudei, né? Nos bate-papo com elas, né? É Sim. uma leveza, uma tranquilidade, assim, que parece que a gente está anos naquele assunto. Que gostoso. Que legal. Aí a dificuldade é papai e mamãe, né? Porque aí vem a parte das crenças limitantes, né? Então, existe uma dificuldade bem grande em relação aos pais pelas crenças limitantes, né? Sim. Então, aos poucos, a gente vai fazendo colocações de que está tudo certo, você tem as suas crenças religiosas, você tem isso, tem aquilo, mas isso não tem nada a ver com a sua crença. Isso aqui acontece assim, e eu procuro sempre trazer o máximo possível dentro do lado científico, Uhum. agregando esse algo a mais que elas têm acesso que é muito pouco compreendido, Perfeito, perfeito, que né? interessante. E quando a gente fala de criança, a gente está falando do clã, não tem como, né? Porque essa criança, por mais que a gente trate ela, no final das contas você acaba tratando a família de alguma Sim. forma indireta, ou às vezes abrindo uma porta para que a mãe se trate, o pai se trate, enfim, então isso é bem, bem bacana. A gente teve aqui um comentário, o Ângelo mencionou que ele passou por uma depressão bem difícil Aham. e que depois disso ele parou, na verdade, ele parou de beber, né? Então ele teve Uhum. aí há 15 anos, parabéns, Ângelo, que força de vontade, muito bom. É. Mas depois que ele parou, veio algumas outras coisas, né? Então Uhum. isso é bem comum, porque a bebida faz muitas vezes mascarar.
o que de Sim, fato essa pessoa tem, né? Então, tem que ter força de vontade, mas é muito melhor você saber o que tem, poder tratar, do que, uhum. né, acabar sobrecarregando o fígado e entrando em outras coisas aí que a gente sabe que a bebida pode levar, né? E às vezes até dentro do caso do Ângelo, né, já que ele trouxe o assunto aqui, a gente tem bastante essa, vamos dizer assim, dentro do campo sistêmico nosso, né? A gente tem os históricos desses antepassados, que às vezes a gente tem conexões que a gente não tem noção, né? No sentido assim, não no racionalmente falando, né? Uhum. Mas inconscientemente, às vezes você atua por uma fidelidade ao seu sistema ainda, Sim, né? Então, até às vezes, em questões de vício, de bebida, seja qualquer vício que for, né? Às vezes é total inconsciente porque você está sendo ainda fiel a esse seu sistema, né? Porque às perfeito. vezes é uma dor do sistema que você se conecta. A informação que eu tenho, e eu sou muito aberta, porque às vezes a gente estuda um viés e aí você vai vendo outras coisas, Sim. existem outras visões, né? Mas Aham. assim, até onde eu estudei e eu entendo, nós temos resquícios de 7 gerações. Então você imagina, eu sei quem é meu avô, meu bisavô eu já não sei mais. Então tem muita coisa que a gente não sabe, mas que de alguma maneira está ressoando na gente. Sim. Então, isso é muito comum também cair nos meus processos, Aí eu chamo de memória transgeracional, e ela Isso. traz muito essa visão, assim, acho que tem tudo a ver com o que você falou, Aham. pelo que eu peguei, assim. Uhum. Sim. Às vezes a gente usa alguns termos um pouquinho diferentes, mas que lá no final é a mesma busca, né? E a Sim, gente sim. vê muito, porque eu trabalho também com constelação, né? Minha filha também trabalha com constelação. E nos trabalhos de constelação a gente vê muito isso. E Uhum. às vezes para essa ancestralidade vai longe, é além de 7 gerações. Aí, além, Vai olha além. só, mais uma informação Vai agora que entra aqui no caderninho. Uhum. Vai bem além. Sim, sim. E, Então, e você comentou bastante de criança. Hoje a tua demanda maior acaba sendo mais atendimento à criança ou não? Acaba sendo, assim, geral. Você tem um é foco, geral. algo que É é geral? geral. É Uhum. geral. É. Tem Legal. crianças, tem adultos, tem adolescentes, né? Certo. Alguns casos também, como hoje a gente está vendo muito autismo, né? Uhum. Algumas coisas que eu já percebi, assim, eu sempre digo que a ciência está maravilhosa, num aspecto de que hoje você tem o bam, bam, bam nas especialidades, ok? Uhum. Então, aquela pessoa estudou, se dedicou para ser única naquele processo. Uhum. Seja mesmo membros superiores, seja em algum órgão, seja membros inferiores, não importa. Então, você tem a pessoa que é especialista naquele setor, né? Mas, em contraponto, eu também vejo que a ciência está assim. A gente fez o ser humano em pedaços. Uhum. E isso, quando vai se fazer um diagnóstico, esse diagnóstico tá, na minha percepção, tá? Uhum. Ele tá muito rápido, não, é isso, isso. E tá faltando eu conjugar um todo. Então, dentro dos processos até de autismo, às vezes eu tenho visto que já peguei crianças que foi diagnosticada como autismo, não era autismo, Uhum. né? Eu estou falando de criança em processo que ela, a consciência dela, se teletransporta e ela fica vagando nos seus olhares, foi tratada como autista, não tinha nada disso, Uhum. né? E aí muitas Aí vezes foi entra feito com todo um medicamento, trabalho faz. de consciência com ela, Sim. né? E hoje ela lida muito bem com isso, Que bom. E né? assim, é uma forma de realmente os filhos, eles acabam abrindo muitos olhos dos pais para outras possibilidades. Porque realmente, assim, eu tenho uma amiga que é especialista em crianças e ela também volta e meia comenta comigo exatamente o que você está falando, assim, essa coisa do diagnóstico é uma coisa bacana, é importante, mas ao mesmo tempo é legal ter mais do que uma opinião, é legal você buscar outras coisas antes de começar com algo mais sério, medicamento ou outras coisas que
nomeiem essa criança, né? Porque ela está em fase de crescimento. E eu quero perguntar, né, assim, para você, se você, como é que você explica? Eu acho que dá para a gente colocar a conexão, talvez aqui entre a mente, o corpo, a energia, de alguma forma, para alguém que é cético, né? Por exemplo, para um pai ali que está assim meio, né? Aham. Será que é isso, Tânia? Uhum. Como é que você É, explica assim para uma pessoa, vamos dizer, leiga, né? Não é nem sim, uma questão de seja cética, talvez ela sim, não saiba só. sim. O que eu costumo dizer, assim, os padrões que ainda nos inibem muito, realmente são nossas crenças limitantes, Uhum, né? E as nossas grandes dificuldades para sair das crenças limitantes é que exige de você da abertura. E uma vez que eu admito que isso possa ser uma verdade, eu nem estou falando que é uma verdade, digamos que possa ser uma verdade, eu tenho que fazer mudanças internas. uhum, Eu tenho que começar a admitir que pode ter essa possibilidade aqui, pode ter aquela possibilidade lá. uhum, E às vezes eu digo no próprio consultório assim: ah, eu não acredito, a pessoa me diz. Tá, então deixa eu te perguntar um negócio. Eu vou pedir para você colocar o dedo ali na tomada agora. Ai, como assim? Eu vou levar choque? Mas o que faz você pensar que você vai levar choque? Não, se eu botar o dedo ali, eu vou levar um choque? Mas uhum, como é que nisso ali você acredita? Você tá vendo o fio? Não. Como é que você sabe que você vai levar choque ali? uhum. Perfeito. Né? Então, é a primeira. Ai, nunca parei para pensar sobre isso. Pois é. Então, Mas é uma ótima maneira você de quebrar. acredita que o fio é um condutor de energia. E você não acredita que você pode ser um condutor de energia. Uhum, Qual é o crédito que você dá mais por fio de eletricidade do que dá para você? sim. Outra coisa, que as pessoas que têm muita sensibilidade captam informações antes do Hum, tempo, ok? e Então elas ficam se questionam sofrendo. muito isto, né? Uhum, E eu disse assim, o que faz você pensar que você acredita que você vai discar um número agora? Você pode discar qualquer número aleatório no seu celular. E esse número vai chamar alguém em algum lugar. Por que que você acredita que o celular faz isso e você não consegue fazer? Que é o que uhum, você está fazendo. Você está captando um campo energético antes dele chegar aqui na realidade. Por perfeito. que que você acredita que o celular faz e você não faz? É, assim, isso é uma coisa muito interessante, que a pandemia, ela fez a gente acelerar alguns processos de uma Uhum. maneira bem dolorosa, né? Aham. Mas essa coisa da internet já existia, lógico, mas, assim, a terapia online melhorou muito, porque as pessoas começaram a se permitir mais. E tem tudo a ver com internet, sinal de telefone, tem a ver com o pedágio, se a gente for parar para analisar, né? A forma como o pedágio te cobra, aquele automático. Aham. É uma maneira bem usual nossa para a gente conseguir entender como isso funciona na prática com objetos, Uhum. né? Então, Exato. perfeito, perfeito, concordo contigo. E assim faz a pessoa entender, porque é um assunto amplo. Se você Sim, for pegar um livro para estudar sobre física quântica, entender, exato. você vai ver, igual você falou, a parte desmembrada ali, é a física pura, aquela física que é mais antiga. E aí agora a gente tem outras formas de olhar isso e vai atualizando. Então, de fato, Exato. isso faz muita diferença, assim. Porque E quando a gente fala na nossa essência, o que que a gente sempre aprendeu assim, como espiritualidade, né? A gente aprendeu que existe uma consciência maior, que não importa o nome que a gente chama, uhum, né? E que essa consciência tem um poder maior e tá tudo certo. Cada um acredita dentro de uma linha, né? sim. Mas muito pouco se falou dentro das nossas crenças que, por exemplo, você chama alma, espírito, cada um usa um termo, né? É um campo eletromagnético e como é campo eletromagnético, você tem átomo, você tem né, a partícula, você tem molécula, você tem prótons, nêutrons, tudo isso é informação. Sim. E que tipo de informação você leva para esse campo? Aí Uhum, entra as nossas emoções.
Perfeito. Era a próxima pergunta que eu ia te fazer, assim, o quanto você, na tua visão, pode trazer para a gente a informação de quantas emoções impactam nesse campo, né? O quanto isso se eu tô triste, se eu tô angustiada ou se eu tô feliz, isso tem alguma variação? Tem, É aquela pergunta assim, né, que a gente tem, sabe que tem, né? Mas eu queria muito que você trouxesse a tem sua visão nisso. variações, né? Tem variações, porque tudo depende do que a minha mente está pensando. O Uhum, problema nosso sempre é que, até a própria ciência diz isso, né? Que nós usamos 5% da nossa capacidade, é muito né? pouco. E os 95% estão inconscientes. Então, a grande situação está na parte inconsciente. Uhum, Porque nós estamos tão atrelados, o nosso mental está tão cheio de coisa que a gente não se conecta mais com a gente. uhum, A gente perdeu a noção de onde eu estou, o que eu estou fazendo. Nossa, eu estou aqui agora, eu estou fazendo isso. é E a verdade. cabeça está sempre, né? Só que enquanto a cabeça está lá longe, funcionando nesse inconsciente, ela está gerando pensamentos que geram sentimentos, e esses sentimentos é que vão gerar a frequência do teu campo eletromagnético, Uhum, né? E aí, com isso, vem o funcionamento da lei da atração, uhum, perfeito. né? E também uma coisa E perdão, pode não, falar. Uhum. pode falar, pode falar. É uma coisa que me marcou muito no dia que eu te conheci, pessoalmente, foi que você me trouxe essa questão da frequência do ambiente, né? Da onde a gente mora, da onde a gente trabalha, inclusive dos bichinhos. E eu queria te perguntar, assim, se é possível, além da gente se proteger, né? Uhum. E como que eu sei que, de repente, onde eu tô tá com uma energia mais baixa? Você tem alguns sintomas, alguns sinais que você pode trazer pra gente, assim, que é, de repente, fadiga, cansaço, Sim. algo que você, né, assim, veja como algo recorrente. Aham. Bom, aí depende de como cada pessoa capta dentro da sua sensibilidade. Então, Uhum, eu posso te dar exemplo. Assim, eu tenho uma amiga que a primeira coisa que pega ela é no plexo solar, que é bem a área de estômago, tá. né? Já eu tenho uma outra amiga que dá um peso aqui e algo aqui. Uhum. Então, cada um vai identificando com o tempo. Como que você descobre? À medida que você vai se conhecendo. Exige autoconhecimento, não é uma coisa, uma receita de Autoconhecimento. bolo. Exato, exato. Né? Como às vezes você tem uma sensação de uma ansiedade, você começa uma ansiedade, uma ansiedade, uma ansiedade, mas não é minha ansiedade. Você está Uhum, captando do campo. Só que tudo isso você consegue identificar cada vez melhor quando você se conhece. perfeito. Porque, Maravilha. por exemplo, vamos supor, se eu sou uma pessoa ansiosa, ok? Quando eu me conheço, eu sei o meu limite de ansiedade. Por exemplo, a minha ansiedade chega até aqui. Quando eu tenho autoconhecimento e eu percebo que ela ultrapassa, aí eu tenho que começar a prestar atenção. Uhum. É, não, isso é bem É, clássico para mim, assim, porque por muito tempo eu sofri e eu não sabia, né? Então é uma coisa, uhum, inclusive, que eu trato muito com os pacientes hoje, porque é muito grande, né? A ansiedade, ela é muito gigante, ela tem muitos braços, né? Então, às vezes eu posso falar para você, ah, faça isso, isso e aquilo. E aí você vai fazer, não dá certo para você, porque a tua forma é diferente, impacta outras coisas. é, Então, eu gosto muito dessa coisa, eu brinco com essa coisa de tentar trazer, né, assim, de uma forma mais generalista, mas é muito complexo isso, porque a gente está deixando coisas fora, né? Então tem que analisar caso a caso, né, Tânia? Não adianta a sim, gente querer trazer dessa maneira. E é uma coisa também que existe, acho que dúvida que talvez você deva quebrar isso dentro do consultório. As terapias energéticas que você trabalha, elas podem ser complementares aos tratamentos tradicionais, né? Ou, por exemplo, não é legal a pessoa fazer tomando medicamento ou fazendo algum outro tipo de acompanhamento. Eu entendo que não tem problema, né? Ela pode ser complementar hoje. sim, sim. Não, até casos mais graves, assim, às vezes tentativas de suicídio, né? Porque daí são casos já mais
mais claro. graves, assim. Eu sempre tenho acompanhamento com o médico, eu sempre averigo, né, se realmente está fazendo essa parte também. Até porque o corpo está refletindo só aquilo que você está jogando para ele, Sim. né? Então, às vezes eu preciso que uma medicação controle esse sistema nervoso central, né? Uhum. Que ele dê uma ajuda, tudo, né? E à medida que a gente vai trabalhando, eu vou ensinando para ela como você mesmo pode se autoajudar, Não, né? perfeito. Isso E é muito cada caso é sério. um caso, né? Tem aquele que 3 meses chega para mim assim, tô bem feliz que o psiquiatra diminuiu a minha medicação, Sim, né? ótimo. Um prazo Porque bem bom. ele Sim, percebe, né? No comportamento, na própria consulta, né? Como tem aquele que às vezes demora um pouco mais, sim. porque daí dentro do histórico dessa que demora um pouco mais, às vezes ela tem mais históricos de traumas, de sofrimento dessa infância, Uhum. então envolve muitas coisas. Tem camadas ali que precisam ser Exato. tratadas antes, é normal. Muitas pessoas às vezes me perguntam assim, Tânia, quanto tempo o tratamento? Eu disse, gente, eu não tenho como dizer. Porque Uhum. cada um é uma caixinha, Sim, né? sim, Com muitas gavetas. Então, cada um tem o seu número de gavetas e a gente não tem como adivinhar, certeza. né? Mas isso que À você medida- falou é algo muito importante, porque eu tô fazendo uma nova formação e eu tô estudando muito sobre respiração e alguns processos do sistema nervoso. E o meu mentor estava mencionando exatamente isso que você falou na aula de hoje que eu assisti. E ele falou que a psicologia, ela pode demorar mais tempo se o psicólogo não olhar para essa parte, porque às vezes é aquela coisa, a conversa se abre e tá tudo certo, porque você tá trazendo para mim aqui o ponto, organizando sua mente. Mas dependendo do nível que essa pessoa tá, se você não entrar por essa parte do sistema nervoso, no final das contas você demora muito mais para conseguir organizar, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Medicamento ou também a própria respiração. Existem outras formas da gente conseguir isso, né? Então, assim, eu tô feliz de saber que tem mais pessoas divulgando isso, trazendo informação, porque é algo que tá na nossa mão, mas que muitas vezes a gente não sabe, né? Então, essa coisa do aterrar, de trazer para agora, de deixar um pouco mais também assim, ó, não adianta terceirizar, né? Tá na tua mão, você precisa fazer a tua parte. Acho que isso é muito importante para o paciente também compreender, porque às vezes eles acham que é pílula mágica, né? Vai tomar uma pílula ali e tudo vai se resolver, e não é É, bem assim. não é bem assim. Porque o remédio, ele vai, mais do que tudo, ele controla bastante a parte do sistema nervoso central, né? Uhum. Mas a gente tem qual é o gatilho que aciona o sistema nervoso central. Na realidade, a gente tem um controle remoto da mão, né? A gente pode acelerar ou pausar. Então, estresse, ansiedade, coisas que não estão tanto no nosso consciente também, É, acaba pegando tudo isso, né? é. E à medida que nós estamos agora indo para no processo, né, da transição planetária, as pessoas muitas estão sendo pegas de surpresa, vamos dizer assim, né? Uhum, Ainda mais pelas suas crenças, né? E elas estão acessando muita coisa e não estão entendendo o porquê, uhum, né? Mas tudo isso tem um porquê. Só que isso não se explica, né? Porque isso ainda é muito limitado dentro das nossas crenças, sim, né? É muito fechado ainda. As pessoas têm medo de falar por serem criticadas ou até por medo de serem, às vezes, taxadas como loucas. É um processo bem difícil para as pessoas, sim. né? É que a gente tem uma tendência de achar que aquela nossa dor, não é por maldade, mas aquela nossa dor, ela é muito única. E a Uhum. partir do momento que a gente se abre para falar para um terapeuta, ou enfim, né, consegue trazer essa quebra de crenças que você está mencionando, a gente consegue trazer também essa visão de que as pessoas passam por situações, histórias únicas, mas situações muito parecidas, né, Tânia? Porque os sentimentos, eles são inerentes a todos os seres humanos. Eu posso vivenciar de uma maneira diferente a ansiedade, ou a dor, o luto, mas é uma maneira
de fazer com que as pessoas também consigam compreender que nós somos parecidos de alguma maneira, né? Então, não é porque eu sofri algo ou que eu tenho algo que eu sou tão diferente assim de todo mundo. Eu posso ter características diferentes, mas eu Sim, não sou um ET, né? Assim, nessa nomenclatura, acho que você entendeu o que eu quis dizer. Pode ser que eu seja. sim. Mas no sentido de, né, não sou assim tão anormal, assim, a gente tem características que a gente pode se assemelhar e por isso a gente tem que pedir ajuda, né? A gente tem que ir atrás de pessoas que a gente vê confiança, que faça sentido pra gente. Eu vejo que às vezes até algumas perguntas, alguns pacientes perguntam né, assim, ai, Tânia, e você já fez terapia? Eu faço terapia. Como assim? Né? Fico, gente, eu nasci no mesmo globinho que vocês, Exatamente. né? Nossa, A sim, gente tem o conhecimento para poder auxiliar, para poder direcionar, para isso que a gente faz os cursos, que a gente, né, traz conhecimento, que a gente busca cada vez mais se atualizar, até porque as coisas tudo se atualizam, né? Mas a gente é um ser como qualquer outro, né? sem dúvida. Você veio de uma família, de um pai, de uma mãe, você tem irmãos, você tem seu trabalho, você tem a sua família. E eu sempre digo, família só muda o endereço, É verdade, né? Tem né? problemas, tem as questões, sem Sim, dúvida. e todos temos. E eu que eu sempre digo, o melhor investimento que eu faço para mim mesmo é terapia, Com né? certeza. É, isso é Isso, bem. e para minha geração, que já quebrou bastante, né? Que eu lembro quando eu era criança, né? Que terapia era para louco, né? Terapia é para quem tá sem parafuso, tá fora da casinha, né? Então são padrões que eu também tive que quebrar. Sem dúvida. É, e assim, eu me recordo muito disso, a época que eu busquei ajuda, alguns anos atrás, e a minha mãe era muito resistente, não só ao tratamento medicamentoso, mas ao processo de contato com o terapeuta, né? Psicólogo, ela achava aquilo desnecessário. Não, conversa comigo, conversa com uma amiga. E hoje, assim, ela é uma pessoa que me indica, ela fala sobre mim, né, para as pessoas. Então, assim, eu Aham. fico bem feliz de ter conseguido quebrar isso e eu vejo os pacientes conseguindo também, né? Assim, falando, não, mãe, eu fiz, quero que você faça. Então, isso é muito bacana também, porque realmente, pessoas que são de eras um pouquinho mais antigas, é mais difícil porque não era tão comum. Hoje você vê as crianças já fazendo, mais abertas, como você mesma trouxe pra gente. Então, é realmente, graças a Deus, isso está bem melhor, assim, né? Tá bem mais tranquilo. E até eu quero aproveitar, assim, né, para falar com quem tá aqui assistindo a gente e também para quem vai ver essa live depois, gravada. Se essa conversa tá fazendo sentido para você, direciona essa live para alguém que você goste, para alguém que de repente conversou com você sobre esses temas que a gente está trazendo aqui. Divida o conteúdo. Quando a gente divide, a gente está somando aí com a informação, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, podem questionar a gente aqui, que dentro do possível a gente também vai trazer aí a questão que vocês trouxerem, tá? E eu também queria te perguntar, se existe, assim, um checklist, que eu sempre brinco, né? Não é bem assim, mas que você, de repente, tenha de hábitos, assim, para adotar, para a gente poder deixar a nossa energia de alguma forma um pouco mais equilibrada, tanto a nossa pessoal, quanto dos ambientes onde a gente convive. Se existe algo assim, Tânia? Uma das grandes dificuldades nossa ainda é a gente ter disciplina com a gente mesmo, né? Porque a nossa visão, o que eu percebo, assim, é sempre o que a gente está fazendo tudo pelo outro e a gente esquece da gente. Claro que por trás disso também está incutido as nossas crenças, né? Tem muito a ver também com as nossas carências afetivas, né? Uhum, Porque à medida que eu estou servindo o outro, eu estou sendo visto, porque eu uhum, estou carente, né? Então, são diversas situações que estão muito bem escondidinhas por trás e que a gente vai descobrir quando a gente vem para esse autoconhecimento. uhum, E o que eu procuro fazer hoje? Porque a gente se condicionou ao sistema aqui de você, eu levanto, eu vou, tomo meu café, eu vou para a escola, eu volto da escola, eu faço a minha tarefa, aquele bem paradigma
diário, né? Aí eu cresço, aí eu me formei e eu continuo. Eu levanto, tomo meu café, vou pro meu trabalho, assim. A gente continua um sistema e a gente não percebe, né? Tá tudo certo. Eu estou aqui para fazer algo aqui, Uhum. concretizar, né? Poder contribuir como um todo para a sociedade, não importa o meu tipo de trabalho, mas eu contribuo para um todo, né? Mas a gente esquece do nosso eu, a gente esquece de alimentar a minha essência. Como é que a gente alimenta ainda hoje? A gente alimenta ainda dentro das nossas crenças. Ou eu Uhum. vou no culto, ou eu vou na missa, ou eu vou na sinagoga, assim, não importa, né? Dentro da minha crença eu vou lá. Então, eu me dedico um dia da semana para esse horário, eu vou e volto, mas é quase como um piloto automático. É aquele tempinho lá, é bom, é maravilhoso, sim, eu não estou dizendo que não, né? Porque são momentos que eu também me encontro, eu compartilho com as pessoas esse momento, me traz paz, me traz muita coisa boa. Uhum. Mas o que nos desequilibra é que eu saio de lá, eu volto novamente para o sistema automático, Uhum. né? E o que que eu faço hoje, então, para tentar sair desse automático? Sempre costumo acordar um pouco mais cedo, fazer o meu propósito do dia. Uhum. Tudo bem, eu tenho meus propósitos do trabalho, mas eu estou falando o meu propósito comigo. O que que eu Ótimo. quero de melhor para mim hoje? Como eu posso produzir um dia melhor para mim? Com mais tranquilidade, mais calma, que ao final do dia eu não fique tão cansado. Um Uhum. exemplo, né? Trabalho respiração, faço muito trabalho de respiração, muito trabalho de ir para o espelho, me olhar e dizer coisas boas para mim. Porque a gente cresce aqui num sistema de muitas críticas. Sim. Por exemplo, quando você faz um trabalho e algo dá errado nesse trabalho, por que que 95% focamos naquela coisinha que deu um pouquinho errada e não valorizamos os 95% que foi legal? Sim. É. É, E principalmente quem tem aí uma ferida bem de rígido, assim, e aí o perfeccionismo pega, eu sei bem o que você tá falando. né? E todos, principalmente a minha geração, veio uma geração de muita cobrança, né? A gente Sim. sempre se cobrou muito, a perfeição. Estudei nessa fase de estudos, estudei um pouco sobre as raças, o que você traz, né? Uhum. Da raça alemã, da raça italiana, ou seja, da raça negra, não importa, né? O que está incrustado daquilo ali em você ainda, Nossa, e né? a gente é uma miscigenação, né? É uma coisa de louco. Exato, Aqui é uma exato. mistureba. E aí hoje eu estou aprendendo ainda, porque hoje eu vejo, eu tenho meus 64 anos, então são 64 anos que eu tenho que mudar um piloto automático ainda. Que às vezes você percebe, ih, olhe lá, Sim, volta, como é que era mesmo? Né? A gente está se autocorrigindo, porque as autossabotagens são muito grandes ainda, é verdade. Mas que né? bonito, Tânia. Ontem eu atendi um paciente e a gente estava falando de pensamentos que entra muito nisso aqui, nessa coisa do campo mais baixo, desse pensamento, assim, o Uhum. tempo todo muito acelerado. E aí eu falei para ele exatamente dessa questão. Você vai precisar se portar de uma maneira, olhando para o que está acontecendo, e a hora que você percebe que você está fazendo isso, você muda. Agora, se você mantém, mesmo percebendo que está te fazendo mal, você não vai conseguir mudar. Só que exige essa percepção. E parece que são 6 segundos para a gente pegar uma ideia e colocar isso, por exemplo, né?
algo negativo, eu vou deixar essa ideia negativa vir. Aí eu vou começar a pensar um monte de coisa e pensa no passado e revive o que aconteceu, porque a nossa referência é o que passou, né? Então a nossa tendência é fazer isso. O ser humano é muito negativo. Mas se eu não tô no controle, que é o que você tá falando, eu não tenho essa consciência de virar essa chave, eu continuo fazendo mais do mesmo. Mas se eu quiser fazer algo diferente, tá na minha mão isso também, né? Só que tem que aprender a fazer como você mencionou, de repente iniciar o dia fazendo algo diferente por você, para de fato você poder ter um dia diferente. Muito sentido, né? E a É, gente, às vezes, é bem aquela coisa, você sabe o que tem que fazer e não faz. é. Uma Aí a semana. gente entra, dentro disso, a gente entra muito, estu- tenho estudado, estudei muito dentro do sistema da matrix negativada, que a gente engata, né? Hum, O hamster lá na rodinha, a gente não sai, né? sim. E o sistema traz muitas distrações para você se desconectar do seu eu. Nossa, sim. E agora, com esse acesso à informação do jeito que tá, de uns anos pra cá, o chat GPT é muito bom, mas é assim, tem horas que dá um nó na cabeça da gente, porque você não sabe o que que é ver, o que que é verdade, o que que é mentira, porque tá tudo tão igual já. Então, você tem que ter essa coisa de centramento muito forte, né, Tânia? Muito Porque senão forte, a muito gente forte. se perde muito fácil, assim. E para você ter disciplina com você, porque qual é a questão? A gente ainda, quando a gente fala a palavra disciplina, a gente ainda vê como aquela coisa muito, né? Aquela coisa militar. Não é isso. Disciplina para mim é o quanto você se ama. Qual é a prioridade que você dá para você em primeiro lugar em relação às outras coisas? Que show isso. É, Porque a tua porque oportunidade, você tá você deixando trabalha passar. para pagar o seu aluguel, a sua luz, a sua comida, o seu carro, tá tudo certo. A gente está aqui, a gente quer viver legal. Sim. Mas por que deixamos sempre nós lá por último na fila? Por que não inverter primeiro eu? Porque Uhum. quando eu estou bem, o resto tudo vai. Sem dúvida. Quando eu me amo, eu estou fluindo com a energia universal, que é tudo para todos, Uhum. né? E a gente vai se auto-boicotando, Com né? certeza. E isso eu vejo até pelos próprios clientes. Ai, Tânia, como é difícil. Aí, quando eles dizem como é difícil, eu já digo assim: muda essa palavra, porque isso que tá algo que está incrustado no nosso inconsciente. Vem lá da escola. Ah, hoje eu vou fazer uma prova difícil. Uhum. E você vai, né? Tudo isso está registrado dentro de você. Então, abra para algo novo. Isso pode ser diferente, não diga mais difícil, Uhum. porque até as palavras têm muito poder. Nossa, demais. É, Inclusive, essa troca que pode parecer de primeira assim tão sutil, mas faz tanta diferença, né? A gente for trocar o difícil pelo desafiador, porque o desafiador me desafia, já o difícil eu nem quero tentar, né? Então, é, vai ser essas pequenas coisas. E falando de palavras, me vem muito forte também a questão das músicas, porque no final das contas, a gente tá o tempo. A música é uma coisa muito maravilhosa, que ajuda muito a gente. sim. Mas dependendo do que ela está trazendo ali, também pode trazer essa coisa um É, pouco de vibração mais baixa que você também sim. trouxe pra gente, né? E as nossas músicas, o que que acontece? Elas são, no máximo, umas 3, 4 linhas, elas não têm um conteúdo histórico de começo, meio e Não fim, né? tem mais Como uma eram mais história. antigamente. Então, elas estão hoje em 4, 5 frases repetitivas. E isso o que que acontece? Quando você vai ouvindo essa repetição, Uhum, isso forma o inconsciente coletivo cada vez menos ativo. Por quê? Porque o cérebro vai condicionar para aquela repetição, então ele não usa mais a criatividade, ele olha só. estaciona. E assim como consciências todas ouvindo essas mesmas palavras inseridas, Uhum. torna o inconsciente coletivo, é uma palavra meio dura, mas burra. Não, mas Porque a tá gente certíssimo. estaciona e a gente não usa mais
a nossa criatividade. E eu tenho o poder da criatividade. Com certeza, a criatividade, na verdade, é o nosso prana, é a nossa vida, né? Um ser humano que não tem criatividade, ele não tem vida. Uma coisa também, assim, né, que eu vejo você falando, eu fico pensando aqui, né, que uma coisa encaixa muito na outra. Essa questão que você está trazendo do inconsciente, essa questão do pensamento, dessa forma da gente reagir às coisas, tem muita ligação com. Puxa, me fugiu a linha de raciocínio. Enquanto você Bem, estava falando, eu estava tranquilo. pensando. Daqui a pouco aparece. Fica Isso que é tranquila, né? terça-feira. Mas eu já vou lembrar e eu já falo. Não te preocupa. Tá tudo certo. Ai, Até ai. enquanto você vai aí captando de novo, Uhum, é, quanto a essa questão de que as palavras têm muito poder, eu tenho uma live gravada aqui no meu canal do Jardim Cristão. Um trabalho que eu fiz porque a gente trabalha também com limpezas nas casas, empresas também, né? uhum, E ano passado, uma empresa contratou a gente para fazer um trabalho de limpeza energética. que legal. E depois eu levei uma palestra consciencial para os funcionários, para os colaboradores, né? O que é cada um vir para o trabalho pensando em algo, se já chega irritado no trabalho, o que que isso vai gerar para o grupo Uhum, uhum. durante o dia no trabalho? E o que isso vai gerar no produto final da empresa, né? Nossa, que legal, né? E é uma É, coisa que tá e, tão acessível para fazer, mas que quase ninguém fala sobre. e aí eu levei, lembra nosso laboratório na época de escolinha, botar lá o feijãozinho, o milho no algodãozinho? Sim. Tá, eu levei, porque a empresa é em dois locais diferentes. Então, eu Uhum, levei 2 potinhos para uma empresa e 2 para outra. E no potinho um eu coloquei uma palavra assim de amor e a outra alguma coisa de raiva. Eu nem lembro mais direito que palavras eu coloquei. O trabalho delas era chegar todo dia na empresa e o potinho que tinha alguma palavra boa era dizendo a palavra bonita. Ai, você é maravilhosa, você é bonita, você me alegra a vida. Era para dizer tudo coisas boas para aquela plantinha. aham. Já a outra, você tinha que dizer, descarrega sua raiva. Chegou com raiva na empresa, já descarrega ali. Entra neutro. Yes. Aí no final, nessa live, a dona da empresa mostra os resultados que as meninas obtiveram com as plantas. Foi assim sensacional. Legal. E depois foi muito legal que a plantinha lá, que estavam dizendo coisas ruins para ela, uma menina ficou com, assim, triste por a planta estar daquele jeito, né? E ela começou a dizer coisas boas para a planta. Uhum, E aí a planta começou a vir maravilhosamente bem. uhum. Então, aí eu falei para elas, isso significa o quê? O quanto você pode mudar tudo aquilo que está no seu corpo, Com né? Porque as certeza. doenças são o quê? A somatização das nossas emoções, nada mais, É verdade. né? E assim como foi com a plantinha, é com vocês. E o trabalho foi muito legal. O nível de cooperação da empresa, assim, mudou Que totalmente. legal. Foi muito legal. A gente tem tendência de ser muito carinhoso com as outras pessoas, salvo exceções, que tem gente que é grossa, mas assim, no geral, a gente é querido com os outros. Uhum. E muitas vezes com a gente, né, que você trouxe ali, a gente acaba sendo meio carrasco. Então, aí vai muito um recado pra gente se olhar com mais amor. E eu lembrei do que eu tava querendo falar aquela hora. Quando a gente tem uma, quando a gente tem alguma coisa que é uma verdade pra gente, a gente não questiona. Porque aquilo ali já entrou na nossa cabeça como algo que está certo. Então eu não questiono. E aí você falando dessa frequência de letra, né? Que a gente Uhum. escuta, eu escuto, você escuta, e acaba sendo uma coisa que a gente não tem muito poder de questionar, porque é só uma música, é só. Eu vou trazer aqui como um funk, mas não é só funk, né? Tem outras músicas Sim. também que acabam tendo umas letras assim um pouco
Mas aí, é uma festa, né? Daqui a pouco você tá escutando em casa, porque a batida é gostosa. E aí a gente acaba entrando, na verdade, num ciclo que você acaba fazendo essa associação. Então, quando acontece um problema, a tua tendência, na verdade, é agir de uma maneira diferente do que você estava acostumado, talvez porque você associou a coisas que ali na música falou e parecia que estava tudo bem. Então, essa coisa da verdade, das nossas verdades, às vezes a gente precisa questionar se essa verdade é uma verdade absoluta, mas às vezes a gente não questiona, a gente simplesmente vai vivendo a vida no piloto automático. Então, você vê a importância do ócio, né? Da gente ter um momento de entender o que a gente está sentindo, entender as coisas que estão acontecendo. Uhum. Acho isso bem relevante. Só que tem muita gente que foge, porque na hora que você fica em ócio, os problemas vêm. Então, vem ali um monte de coisa para você resolver, e aí, às vezes, se você não consegue respirar, anotar, e amanhã eu vejo, agora não é a hora. E continuar, você desiste de fazer, né? Você desiste daquele momentinho ali e você passa a trabalhar workaholic, você passa a querer consumir coisas que você tá com acesso fácil na internet, porque hoje você abre o celular, você vai daqui, da onde você tá, até outro lugar do mundo, com informações e comparações. Sim. Então, a gente começa a ficar meio, né? Então, acho que é só complementando tudo o que você trouxe, assim, de informação com relação a essa questão das palavras, o poder das palavras. E eu não sei, né, quero deixar aberto para você, mas também queria te pedir, assim, caso, né, você queira também deixar uma mensagem, porque a gente vai fechar agora quase uma horinha. Como passou rápido? A gente foi aqui conversando, eu ficaria mais aqui muito tempo, mas acaba que fica muito longa, né? Mas se Aham. você quiser falar mais alguma coisa também, quero deixar você super à vontade para poder trazer, assim, algo que faça sentido para você, para nós. Tá. Antes de eu falar ainda, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho também, até para os meus, os que me seguem também, conhecer um pouquinho do seu trabalho. Bacana. Legal. Eu estou como, né, a gente vai mudando no decorrer da vida, mas hoje eu sou terapeuta integrativa, tenho uma especialização, vamos dizer assim, mais em ansiedade, pelo meu histórico de vida e pela maior parte dos pacientes que eu pego, né, assim que eu atendo. Mas o meu trabalho, ele é bem amplo, igual o teu, Tânia. Assim, eu trato desde fibromialgia, que é uma doença teoricamente incurável hoje, né, Aham. através do entendimento das emoções, até, de fato, coisas mais físicas, né? Então, desde a dor quanto da emoção. Aham. Então, de uma forma bem resumida, o meu trabalho, ele é... Você traz para mim o que você está sentindo. Eu brinco que são 3 sintomas. Dá para a gente falar de um monte de coisa, mas para a gente tentar deixar um pouco mais palpável, porque quando a gente fala de emoção é algo um pouco difícil de pegar. Então, são 3 sintomas que a gente faz o foco na sessão e a gente vai fazer a liberação no mapa corporal. Então, não é só uma terapia de fala, né? A gente vai, claro, dou muita abertura para o paciente falar, mas a ideia é que ele saia dali com uma nova consciência, que ele consiga Uhum. compreender que aquilo que aconteceu na vida dele, ele não precisa reviver aquilo ali, ele não precisa deixar aquilo ali moldar a história dele, e pode ressignificar aquele processo que eu trago para ele 3 períodos de memória, da fase que ele nasceu até o momento atual. Às vezes vem 10 dias atrás, semanas ou anos, como também vem gestacional ou transgeracional, que a gente estava falando agora há pouco, né? E às vezes tem paciente que fala para mim, Bruna, mas eu sinto que tem alguma coisa mais do passado. Porém, eu não posso forçar nada. É o corpo Uhum. quem traz a informação para Traz. mim. Então, eu sou muito correta com relação a isso, porque o corpo é sábio, né? Às vezes a gente pensa, nossa, a mente comanda 20% só. E se o corpo tá bem, a mente voa. Então a gente precisa respeitar muito a questão do nosso corpo, né? É, Ele é muito sábio. e ele registra, né? Porque vai chegar um momento, essa frequência eletromagnética, ela vai parar no corpo, porque ela está Exatamente. atrelada aqui ao corpo, né? Então, vai reverberar, né? A Com gente vê certeza. muito isso quando a gente trabalha a nível celular mesmo, né? Tem gente que chega assim a formigar o corpo inteiro numa sessão, né? Quando Sim, ela começa a liberar, né, as emoções que foram gravadas no corpo, né? É muito sim, legal. Ela começa a ter essa noção, né? exato. Agora, dentro daquilo que você perguntou para mim, eu acho que o mais
mais importante de tudo hoje é a gente aprender a se amar. Porque ainda, dentro desse aprender a se amar, muitas pessoas ainda acreditam ou vê de uma certa forma como algo egoísta, né? Uhum. Eu não estou falando aquele se amar que agora eu faço como eu quero, do jeito que eu quero, que se dane os outros. Não é nessa rebeldia, Sim. né? Mas quando eu digo que eu me amo e que eu permito ser quem eu quero ser, fica muito mais leve para mim, sem Uhum. me preocupar com os julgamentos, né, que podem vir. Eles virão de certa forma, de um lado, de outro, mas isso eu recebo com tranquilidade, porque quando eu estou me amando, eu estou em sintonia com a minha essência, né? Perfeito. Que Sabe? profundo isso, hein? É, porque é normal as pessoas ainda fora verem, né, que você está muito egoísta, você isso, você aquilo, né? Mas a gente percebe que uma das grandes que a gente vê no sofrimento das pessoas também é aquela coisa que ele vai fazendo, vai esticando e vai, porque ele quer ser aprovado, ele quer ser visto pelos outros, ele quer um reconhecimento, e isso tudo é falta de amor próprio, Uhum. Com certeza. né? E quando ele ama, tá tudo bem. Se você pensa que eu estou errado nisso, tá tudo bem, é um pensamento seu, mas eu não vou me irritar com você, Uhum. eu não vou ficar com raiva de você. Eu posso até pensar, puxa, ele falou que eu sou isso. Será que eu sou mesmo? Aí isso vem uma autoanálise própria, né? É vir para dentro de você e tentar reconhecer, isso é uma verdade realmente para você? Aí vem aquilo que você precisa ser sincero com você mesmo. Não Uhum. adianta Perfeito. você mentir para você mesmo, né? Uhum. Mas que você não se importa mais com os julgamentos. E E até aí porque vem também, aquela frase assim, né? Eu me permito ser quem eu vim para ser. que bonito, sim. E E isso também muito é o espelho, do né? amor próprio, né? Com certeza. Mas também é aquela coisa, né? Se eu falo para você algo, é algo que eu estou sentindo. Muitas vezes você só tá me trazendo essa sensação, mas isso não é da pessoa. É algo, por exemplo, né? Eu venho e te critico. Tá, mas Uhum, espera lá, por que você tá trazendo essa emoção para mim? Por que uma atitude tua me fez trazer minha pior versão? Então, às vezes é aquela coisa do espelho, eu tô vendo uhum, mais de mim. Então, uhum, eu não tenho que agredir o outro. Eu tenho para mim uma coisa assim muito certa. Às vezes a gente perde um pouco a paciência com algumas coisas. Às vezes no trânsito alguém é um pouco assim e eu sim. sempre tento pensar que aquela pessoa tá fazendo o melhor que ela pode. Uhum, Às vezes ela tá num dia ruim e às vezes dá vontade de xingar. Às vezes dá. Mas eu fico uhum, pensando, por que eu estou atraindo essa situação para minha vida? uhum, Por que eu não saí um pouquinho mais cedo e eu tô atrasada? Então, assim, eu tento trazer essa responsabilidade para mim, né? Que eu acho que é muito do que você tá mencionando, da gente olhar com amorosidade pra gente não se atrasar, pra gente não se irritar. E se o outro vir a nos ferir de alguma forma, uhum, a gente olhar aquilo e não dar bola, né? Falar assim, uhum. olha, tá no processo dele, tentar mostrar às vezes alguma outra forma de olhar. Mas se essa pessoa não der abertura, não levar pro nosso coração. Porque Sim. é sobre a pessoa. Né? Então, isso foi uma chave que me virou, assim, que eu, nossa, meu coração ficou bem mais tranquilo, Ah, porque eu ficava muito, eu sofria muito, eu vejo os pacientes também sofrendo, sabe, com isso, assim, de, isso é injusto, isso não é legal, isso não é uhum, bacana, e a gente se torna juiz da situação, né? Então, isso. não é por aí. Teve uma vez assistindo uma live de uma terapeuta, eu achei algo muito legal assim que ela passou. Quando a gente pensa no todo, e a Uhum, gente fala essa frase, né? O todo é o uno é o todo, né? E que a gente está aqui, e como referência, quando se fala somos todos irmãos perante o Criador maior, e eu aprendi essa frase com ela, eu gostei muito. Eu comecei a fazer a experiência, porque eu sou muito de caminhar cedo, né? aham, Moro aqui na praia, gosto de caminhar. E uma das coisas que a gente é muito ainda do ser humano, o julgamento, né? sim,
E uma das coisas que eu gostei muito e comecei a usar desde que eu tinha ouvido essa terapeuta é assim, quando eu tô caminhando, porque às vezes o próprio mental já é automático, né? Nossa, mas precisava se vestir desse jeito, né? E Sim, quando a gente começa a ter consciência de si, a gente começa a ter essas percepções, né? Mas para que eu precisei pensar isso de fulano, né? sim, E, e quando eu comecei a caminhar, eu tinha ouvido dela quando você passa por alguém, não importa como que é a pessoa, você olha para ela e você só diz, você é minha outra metade. E isso fez uma diferença muito grande, né? Porque, querendo ou não, às vezes, até quando você vê alguém ali pedindo uma esmola, uma coisa, às vezes, né, lá no teu inconsciente vem. Mas também podia trabalhar, né? Porque olha ali, né? Não tá doente, não tá isso, não tá aquilo. Porque o pensamento vem. sim. A gente a gente é muito de crítica ainda, Não é né? verdade. E quando você olha, essa é minha outra parte. Por quê? Porque é uma parte sua que está dentro do todo com você que não Uhum, despertou talvez para aquilo que você acha que ela teria que despertar. sim. Aí vem o que você falou. Não é sobre você, é sobre o outro, isso é dele. E É, você mas até está de julgamento. a gente ter essa consciência e conseguir olhar dessa forma é, é bastante autoanálise, né? É Uhum. bastante se permitir as situações, às vezes se retirar de algumas, conseguir levantar as barreiras aí dos limites. E é um processo, Tânia, que eu gosto de falar, assim, que talvez as crianças de hoje já estejam mais preparadas. Mas a gente, eu me considero da era que ainda não tinha tanto acesso à terapia, essas coisas assim. Eu comecei a fazer depois de adulta. O pai e a mãe, muitas vezes, estavam ocupados trabalhando, estavam fazendo algumas coisas, e em algumas questões ali foi difícil para eles darem rédeas para a gente. Então, Uhum. ou às vezes é uma família muito permissiva, ou às vezes é uma família que é muito rígida, e aí essa criança se torna um adulto que muitas vezes ou não pode nada, ou pode tudo, e aí Uhum. vem um chefe e. Então, assim, alguém ensina. Então é mais triste, né? Porque você às vezes está num ambiente que você passa por situações que você não fica tão feliz, mas que se a gente fosse parar para analisar, não tem que é nada. Mas talvez foi uma questão de criação, né? Foi uma questão que essa pessoa ainda não tinha Sim, maturidade. E a terapia sim, ajuda nessa maturidade. sim. Eu vejo assim que a terapia fornece para esse paciente ele ter autonomia da emoção para conseguir Uhum. ter um pouco mais essa noção da vida. Porque às vezes o pai e a mãe também não tinham. Então a gente não tem que julgar que se fez, se não fez, Exato, mas como eu posso mudar, né? Como eu posso melhorar para exato. também ser É, diferente, é quebrar esse ciclo. olhando para eles que eles deram o melhor que eles tinham para dar, né? Não, não havia, porque o que chegou de informação para eles? Aquilo que eles souberam nos dar, Sim, né? Da mesma forma, eu vejo no meu caso, eu também acho que mudei muita coisa em relação ao que eu criei meus filhos do que eu fui. Mas sim. não quer dizer que eu fui perfeição, Não, é assim, né? é porque perfeição ainda Mãe, não existe aqui. mãe se cobra muito, né? Mãe é Sim, uma pessoa que se cobra muito, né? Ai, por que que eu fiz de errado, tudo. Mas não existe um errado, porque ninguém te dá um manual prontinho como é. é, E não tem como ser um manual para todos se cada essência é diferente, sim, é verdade. Às né? vezes, Cada uma vem no seu caminhar das suas experiências. às vezes o pai quer proteger demais também, essa criança acaba se tornando, né, uma pessoa com muito medo. Então, com certeza, mas aquilo ali é importante para você quebrar, aprender e olhar. Uhum. Mas eu acho que o mais bonito de tudo é assim entender que as pessoas que passam na nossa vida, de alguma forma, elas têm algo para nos ensinar, né? Seja, Uhum. Sim, às vezes é um tempo curto, mas é um tempo muitas vezes intenso. E às vezes aquilo ali a gente precisa de alguma maneira aprender. E tem a tal da a dor, o amor, né? A gente vai aprender pelo lado legal, entendendo e passando de sim. fase, ou a gente vai repetir, 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 repetir até de fato conseguir compreender.
porque para vivenciar aqui a dualidade, vamos dizer, essa briguinha entre o ego e a essência, vamos dizer aqui que nós temos um trabalhinho para driblar tudo isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. É um trabalhinho que volta e meia a gente recebe uma chulapada também, né? Às vezes é muito legal, assim. Eu gosto muito de trabalhar com terapia, você tem mais experiência que eu, mas é muito interessante porque a gente pega casos, igual você começou falando, né? Que é muito o que você já vivenciou, que é muitas vezes uma coisa que de alguma maneira você tá um pouquinho melhor, mas tem ainda uma coisinha ali para você olhar também. Sim, Então, é o tempo todo olhando para tuas feridas, enfiando o dedo lá, mas tá tudo bem, é isso aí. tá tudo bem. É o que eu sempre digo assim, estou investindo em mim, isso é que vale. Perfeito, perfeito, exatamente. E eu acho que a gente tá muito aqui para E, isso, né? Para e evoluir. como você disse, a nossa criança é uma das coisas que também estou trabalhando bastante hoje em consultório, as nossas crianças interiores, né? Porque nós estamos adultos hoje, compreendemos que foi assim, mas existe às vezes as feridas da criança que está dentro de nós ainda. É. E não é pouco as pessoas que falam que, eu achei que isso já estava tudo ok. Porque Não. muito se fala sobre isso agora, né? Você abre o Instagram, dependendo do que você tem visto ali, ele traz para você mais conteúdos daquela questão. Agora, de fato, a pessoa conseguir entender que é a questão dela olhar para o individual, né, Tânia? Porque não dá para a gente generalizar, né? É uma coisa muito íntima. Me perdoa, eu acho que É. eu cortei tua linha de raciocínio. Não, imagina. Não, e como você estava dizendo ali que você também busca até a fase intrauterina, né? Uhum, Também eu faço esse trabalho, né? Como eu trabalho com hipnose, eu encontrei já muitos casos dos gêmeos evanescentes também, que às vezes isso é bem você interessante. carrega, né, ainda desse irmão, Sim. né? E para quem nunca ouviu falar de gêmeo evanescente, é alguém que esteve, né, na gestação com você, às vezes ficou aí na barriguinha da mamãe 4, 5 dias, né, fecundando e pelo próprio sistema do corpo da mãe eliminou esse feto, né? E veio só você. E você está carregando uma dor desse irmão gêmeo evanescente que não se desenvolveu mais. Uhum. Eu já encontrei alguns casos assim. É Já algo. encontrei alguns casos desse, principalmente em processos de obesidade. Olha que interessante. E Então faz todo sentido. a pessoa já tinha feito bariátrica, já tinha feito tudo, voltou a engordar. E no processo dessas buscas tinha um irmão gêmeo evanescente e Uhum. ele se alimentava ainda para manter o irmão com ele. É porque dentro da placenta, né, ali você tem essa. Meu Deus. A paciente que eu atendi nesse aspecto, eu acho que eu até comentei com você. Ela comprava sapato para a irmã dela, que ela descobriu depois que existia, mas não foi uma coisa. Foi exatamente o que você trouxe. A mãe perdeu, veio, né, ali um aborto, mas não foi consciente. Provavelmente era muito pequenininho. E ela comprava para ela 35 e para a irmã 37. E ela falava assim, mas eram vários pares. E ela falava, gente, mas não é nem meu número. Eu não entendo, eu vou lá, eu acho bonito, me pego um para mim e outro igual. E aí, em tratamento, a gente foi analisando, foi entendendo, e aí, aos pouquinhos, ela foi conseguindo soltar, assim. Mas também uma paciente, se eu não me engano, ela tá com 70 anos. Imagina o tanto que essa mulher não sofreu durante a vida dela, tanto que ela não gastou. E eu lembro que daí, na última sessão, ela falou para mim também que ela tinha conseguido fazer doação dos sapatos. E ela estava muito feliz, Que porque legal. aquilo lá estava ocupando espaço na vida dela, né? E essa Sim. questão do comer, olha que interessante isso, Tânia. É. Uhum. Né, ele comia. Né, num paciente eu encontrei essa parte e ainda dentro do campo sistema da ancestralidade, ele teve muitos ancestrais que morreram de fome. Hum. Que também não é muito Então, difícil, né? Porque como essas mudanças vêm de um país para aí outro. que ele teve a percepção, ele disse, Tânia, muita comida, por isso que eu entendo por que que eu boto tanta comida na mesa. Uhum. Né? Porque Foi medo de muito, escassez, medo de faltar. aham. Aí É. foi muito legal, assim, no exercício, né? Essa entrega, ele olhar para essa ancestralidade e se libertar, né? E foi muito bonito.
E aí depois, nossa, o controle total sobre a comida. Que bom, que bom. E sim, e é uma coisa que não adianta você fazer uma cirurgia se você não cuida. Aquilo que você ingere, você vai acabar. Porque o nosso corpo também é muito mental, né? Assim, se você se imagina como uma pessoa gordinha, você vai acabar arranjando formas de se tornar, né? Então você vai acabar Uhum, comendo, consumindo mais, não vai fazer exercício. De alguma maneira, você, a forma como você se vê, que é essa visão tua do espelho que você trouxe, esse amor próprio, também traz essa questão para o nosso consciente, né? E até também uhum, tinha uma frase que eu tinha anotado aqui, que um pouco do contexto do que a gente trouxe, que a energia ao nosso redor, ela é reflexo do que nós carregamos dentro de nós. Então, também tem um pouco dessa questão de ressonância, né? Então, se eu sim. tô vibrando bem, eu vou atrair coisas que são positivas ao meu propósito de vida, aquilo que eu quero, né, fazer de melhor para o meu dia, que é essa questão do teu ritual, né, desses hábitos diários que você trouxe. Então, eu acho que isso Uhum. acaba fechando de uma maneira bem, bem bacana a nossa conversa. E eu acredito que, né, se alguém aqui sentiu que de alguma maneira ressoou com vocês, né, a gente deixa aqui os nossos contatos disponíveis, se vocês puderem, né, adicionar a Tânia, é jardim.cristal, né, Tânia? Arroba jardim.cristal. Perfeito. E para quem for do dela também quiser me adicionar, o meu é Bruna Luz 7H. Estou. Obrigada pelo convite, Bruna. Eu Foi te muito agradeço. legal. A gente até teve mais uns tópicos aí que a gente ficou de trazer hoje, mas no fim vai se estendendo. E a gente pode combinar mais uma ainda sobre os animais. Vamos, vamos sim. Eu acho que vai ser legal para a gente dividir, porque às vezes fica uma live muito extensa, e aí às vezes a pessoa não se anima tanto de assistir. Mas a gente tem assunto para falar, e você é sempre muito bem-vinda. E com certeza, Obrigada. vamos fazer. A gente pode falar dos animais em um segundo momento. Uhum. E às vezes é muito isso, né? Vai vindo as coisas e vai. Às vezes a gente programa e muda um pouquinho, né? Mas foi Com muito certeza. gostoso. Foi Mas muito faz bom. parte. Combinamos aí uma próxima para falar o quanto os animais captam as nossas emoções também. Tá Perfeito. Uma boa noite bom? para você, viu? Obrigada mais uma vez Obrigada. pelo convite. Uma linda semana para todos. E não esqueçam, gente, se amem. Digam palavras lindas para você mesmo. Que legal, perfeito, é verdade. Pode deixar. Vou fazer isso amanhã já, hoje mesmo vou fazer. Então Um tá. beijo. Beijo para todos, uma boa noite. Tchau, Tchau. tchau.